Um dos traumas adquiridos na minha infância que mais me ferrou na minha vida adulta foi o trauma de não ser ouvida. E quando uma criança ela não é ouvida, ela vira um adulto que não quer falar, vai para o lado da timidez ou vai para o lado da fobia social e, enfim, foge de um palco, foge de uma conversa, tem medo de fazer amizades. É bem prejudicial, porque na vida mundana do capitalismo, e não só do capitalismo, mas a social, né, do ser humano, você precisa saber fazer amizades, você precisa saber se colocar, você não pode ser tímido. E eu demorei muito para entender isso, né? Foi através de um longo autoconhecimento, como chamam por aí, uma estrutura, um estudo de autoconhecimento que eu consegui identificar o que aconteceu com a Natália criança e o que ela trouxe que estava me prejudicando para só aí, então, começar a melhorar e ter resultados, como por exemplo, começar a gravar. É, eu vou explicar para vocês, abrindo aqui mesmo, como que foi essa minha infância, né? Como, por que eu não fui ouvida. Eu vim de uma família desestruturada, tá? Como muitos aí no Brasil. Meu pai, eu só vi ele uma vez na minha vida, e a minha mãe trabalhava muito, eu fui praticamente criada pelos meus avós em um bairro periférico de São Paulo. Eu tenho um irmão que é de outro pai, que ele também não teve acesso ao pai dele. Então já começa aí a estrutura familiar um pouco desestruturada, né? E aí, num lar como esse, a criança não tem vez, gente. A gente não era ouvido. E o ouvido que eu falo é o básico mesmo de é, como foi seu dia na escola, o que você aprendeu hoje. Não tinha diálogo. Inclusive, eu ficava muito, muito tempo sozinha, porque meu irmão era mais novo, e por isso eu desenvolvi muita facilidade em aprender sozinha, né? Porque eu sempre aprendi sozinha. A minha mãe nunca foi em uma reunião da escola, por exemplo. E meu avô, que me criou, depois que a minha avó faleceu, trabalhava muito. Conversávamos, ele era a pessoa que mais conversava na família, mas não tinha uma estrutura, tipo, ó, a vida é assim, vou te ensinar isso, você tá estudando para isso, não tinha os porquês da vida, a gente só era jogado, né? Só foi jogado assim no mundo e, tipo, vai aprendendo. Isso atrasa muito o aprendizado. Realmente, a pessoa que é pobre e tem filho, olha, eu não vou falar aquelas frases de FDP, que pobre não deveria ter filho, mas os filhos de pobre sofrem um tanto quanto mais do que os filhos de rico aí no mundo, viu? Porque não tem estrutura nenhuma. E a infância é um piso que a gente vai caminhar a vida toda, entendeu? Não, as coisas que aconteceram lá não ficam lá, entendeu? Tá com a gente até hoje e ter o autoconhecimento de você entender e chegar num certo ponto que tá dificultando uma vida, está dificultando a sua vida hoje, isso é muito grande, entendeu? Isso é muito grande. A maioria das pessoas não consegue fazer. É feito com autoconhecimento, com terapia, obviamente, com terapia, mas principalmente com o entendimento do ser, né, da vida, que eu comecei a ter basicamente depois dos 30. Então, olha o tanto de tempo que eu fiquei aí batendo cabeça. Enfim, uma infância bem, né, jogada. Eu repeti de ano 3 vezes. A minha mãe não ia na escola de jeito nenhum. Talvez até fosse um jeito de eu chamar atenção. Mas eu não vou pôr toda a culpa na minha mãe, porque ela teve os motivos para ser assim, e que também foi de desestruturas diferentes, mas também familiares e interfere na vida toda, entendeu? É, eu vim para quebrar esse ciclo, espero. Então, gente, quando eu vi que a Natália que não foi ouvida lá na infância era a Natália que, tipo, tava cagando de medo de fazer uma entrevista, ou a Natália que não conseguia se portar numa dinâmica de faculdade, por exemplo, eram basicamente a mesma pessoa. E eu precisava resgatar e reconfigurar essa dor, né? Porque fica uma dor guardada. E como a gente faz isso?
entendendo os porquês, entendendo o porquê a sua mãe era assim, porque o contexto histórico era assim, porque o contexto religioso, enfim, todos os contextos que envolvem uma vida, você entender e falar, ah, aconteceu isso por conta disso e disso, não porque minha mãe era má. Não sei, às vezes a mãe das pessoas são ruins mesmo, mas não era o meu caso, entendeu? Foi só uma questão de desestrutura e falta de preparo mesmo para criar um filho.